Paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu estou a gravar aqui um vídeo muito rápido, que um dos meus inscritos, né, ele sempre está a comentar os meus vídeos, né, e eu achei interessante uma das suas colocações sobre se Paulo via ou não Jesus Cristo como Deus. Segundo alguns estudiosos, não é isso, a questão de ver Jesus como Deus é uma questão que veio, vamos dizer, resplandecer apenas no terceiro ou quarto século. Bom, eu quero aqui tirar algumas dúvidas. A verdade é que vamos aqui começar. Ora, o nome de Deus no Antigo Testamento, que é o tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh, ele é pronunciado geralmente como Iavé, ok? Mas nós não vamos dar atenção tanto à pronúncia. Onde é que eu quero prender a sua atenção? É que o tetragrama, tá certo? Que chama-se Iavé, ou pronuncia-se Iavé, os 70, eles geralmente traduziram em todas as vezes o tetragrama, ou Iavé, é traduzido para o grego como Kyrios, ok? Kyrios. Daí, é, no Novo Testamento, a começar do Antigo, na Septuaginta, o nome de Deus, Yud-Heh-Vav-Heh, foi traduzido por Kyrios. Kyrios. Ok? Então, a partir do Antigo Testamento, se lê o tetragrama por Kyrios. Onde é que eu quero chegar? Quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, e aqui eu chamo a tua atenção principalmente para as cartas de Paulo, Paulo, na sua maior parte, se não em todas as partes, mas na sua maior parte, aqui eu lhes afirmo que quando Paulo se dirigia a Jesus como o Kyrios, traduzido por Senhor, Paulo ali estava declarando a perfeita e total divindade de Jesus Cristo. Vou relembrar mais uma vez. Esse termo grego Kyrios, traduzido por Senhor, vem do hebraico, que nós encontramos o tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh, ok? Então é só a escala. Tetragrama, Yud-Heh-Vav-Heh foi traduzido pelos 70 por Kyrios. E essa expressão Kyrios, ela, nos lábios de Paulo, com relação a Jesus Cristo, garanto a vocês que 90% das vezes, Kyrios, nos lábios de Paulo, com referência a Jesus, indica a perfeita divindade de Jesus Cristo. Com isso, eu quero dizer para os senhores e senhoras que já nos dias de Paulo, e a começar do próprio apóstolo Paulo, a divindade de Jesus Cristo estava bem estabelecida. Ver Jesus Cristo como Deus único, como Deus verdadeiro, como Deus criador dos céus e da terra, não é uma prerrogativa apenas do Evangelho de João, mas as cartas de Paulo já apresentam o Senhor Jesus Cristo como Deus. 1 Timóteo 3,16 diz: Deus se manifestou em carne. Ok? Romanos 9,5, Paulo chama claramente Jesus de Deus bendito eternamente. Amém. É o Cristo segundo a carne e é o Deus bendito eternamente dos judeus. É só você ver em Romanos 9,5. Então, meus irmãos, nós precisamos acabar com essa falácia de pseudo estudiosos que dizem que a divindade de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo só começou a ser visto como Deus a partir do segundo, do terceiro, do quarto século, e muitos dizem que somente a partir do Concílio de Nicéia que começou-se a ver Jesus como Deus. Isso não é verdade. Isso só poderia ser verdade se as cartas do apóstolo Paulo tivessem sido escritas ali no Concílio de Nicéia. Aí eu concordaria que somente no quarto século Jesus começou a ser visto como Deus. Mas, visto que o termo grego Kyrios vem do hebraico Yavé, que é representado pelas 4 letras, ou tetragrama, então, já que o tetragrama é o nome divino e foi traduzido pelos 70 por Kyrios, que por uma vez significa Senhor, então nós temos que ver que quando Paulo trata a Jesus Cristo como o Kyrios, como o Senhor, ele está dizendo que Cristo é Deus. Ele não está dizendo que Cristo é um Deus, um segundo Deus, um terceiro Deus, um quarto Deus. Não, ele está dizendo que
Cristo é Deus. Outra coisa, Paulo, ele declarou, para nós, todavia, há um só Kyrios. Quando Paulo diz, meus irmãos, para nós, todavia, há um só Kyrios, um só Senhor, você sabe o que é que Paulo está dizendo? Ora, meus irmãos, para nós, o mesmo Senhor do Antigo Testamento, o Senhor que nós vemos nas páginas do Antigo Testamento, é Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz, para nós, todavia, há um só Senhor. E aí ele prossegue, há um só Deus e há um só Espírito. Ora, nisso aí nós vemos a doutrina da Trindade. É bem verdade que a palavra Trindade não consta aí, mas precisa? Precisa? Aí está o espírito trinitariano na declaração de Paulo. Para nós, todavia, há um só Deus, o Pai de todos, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, pelo qual são todas as coisas, e um só Espírito. Então, meus irmãos, para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo era perfeitamente o mesmo Deus do Antigo Testamento. Para Paulo, Jesus não era um Senhor diverso daquele que aparece nas páginas do Antigo Testamento. Para o apóstolo Paulo, bem como para o Novo Testamento, principalmente para as cartas, o termo Senhor aplicado a Jesus sempre vai indicar Senhor no sentido de deidade. Eu sei que muitos supostamente estudiosos, doutores, PhDs, contestam e vão dizer não, só foi a partir do segundo, terceiro ou quarto século que entrou essa discussão sobre a divindade de Jesus, até que ponto Jesus era Deus. Não, queridos, não, eu digo para vocês, Paulo, ele discutiu esse tema com os judeus, e quando Paulo afirmava que Jesus era o Messias, saibam que ele não apenas afirmava que Jesus era o Messias, mas quando Paulo chamava Jesus de Senhor, ele estava nos levando ao Senhor do Antigo Testamento. Então fica claro que para Paulo, Jesus ele não era apenas o Messias, mas era o Deus do Antigo Testamento, o Senhor do Antigo Testamento. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.